Olá, meus alunos, eu sou a professora Albina. Hoje nós vamos estudar a equação do segundo grau. Preparei para vocês um pequeno resumo que a gente já viu nos vídeos anteriores. Primeiramente, a equação do segundo grau na sua forma geral, que ela é representada por ax² mais bx mais c, sendo a, b e c os coeficientes da equação do segundo grau. Ela é chamada equação incompleta quando o coeficiente b é igual a zero, ou quando o coeficiente c é igual a zero, ou quando ambos são iguais a zero. Muito bem, quando o coeficiente b é igual a zero, uma característica das raízes ou das soluções é que elas sempre serão simétricas. Tá? As soluções serão mais 2, menos 2, mais 3, menos 3, sempre uma oposto da outra, tá? Nós vimos aqui alguns casos de resolver pela equação, ou quem tem mais facilidade em memorizar as fórmulas, pode guardar essa fórmula aqui, ó. As raízes de uma equação do segundo grau que possui coeficiente b igual a zero, sempre será encontrada nessa forma aqui, mais ou menos representando as raízes simétricas, menos o coeficiente c dividido por coeficiente a. Quando a equação for incompleta com c igual a zero, a característica dessas soluções é que sempre uma delas será igual a zero. A gente viu isso nos vídeos anteriores, fazendo fatoração. De memorizar a fórmula também pode fazer por essa fórmula aqui, ó. Uma das raízes será sempre zero, a outra será menos o coeficiente de b dividido pelo coeficiente a. Muito bem, na aula de hoje a gente vai ver as equações do caso completa, ou seja, possui os três coeficientes. Nós vamos ver no vídeo de hoje três maneiras de fazer essa solução de equação do segundo grau. Nós vamos ver a resolução da equação do segundo grau completa usando fatoração do trinômio do quadrado perfeito, que está na página 129 do nosso material que estamos acompanhando. Temos também um outro método que é completar os quadrados, e o último método que a gente vai ver hoje, que está na página 132, que são as famosas fórmulas de Bhaskara, ok? Então, vamos lá começar pelo primeiro método aqui, que é a fatoração do trinômio do quadrado perfeito. Vamos ver através de um exemplo. Nós temos aqui uma equação do segundo grau, x elevado ao quadrado mais 6x mais 9 igual a zero. Então, para a gente resolver essa equação do segundo grau através da fatoração de trinômio quadrados perfeitos, você tem que escrever esta equação do segundo grau na forma fatorada. Atenção, nem todas as equações do segundo grau se encaixarão neste formato de trinômio de quadrado perfeito. Você só pode resolver por este método aquelas equações que se encaixarem na forma fatorada, nesse caso de trinômio de quadrado perfeito, ok? Então, o primeiro passo é verificar se esta equação pode ser escrita na forma fatorada. Como que eu vejo isso? Vamos fazer a raiz quadrada de x elevado ao quadrado. Raiz de x ao quadrado é x. A raiz de 9 é 3. Esse termo b, será que ele é igual a 2 vezes o x vezes o 3? Sim, 2 vezes x vezes 3 é igual a 6x. Logo, eu posso escrever esta equação fazendo x mais 3 dentro de um parênteses elevado ao quadrado. Isso aqui é igual a zero. Observe que eu apenas transformei uma equação em forma fatorada. Então, eu usei o trinômio do quadrado perfeito. Então, se você fizer o produto notável de x mais 3 ao quadrado, você vai encontrar x ao quadrado mais 6x mais 9 é igual a zero. Você faz o produto notável inverso. Você chega na forma fatorada, que é x mais 3 elevado ao quadrado. Muito bem, se eu tenho agora um parênteses, o resultado de um parênteses elevado a um quadrado igual a zero, só tem uma condição do resultado desse parênteses elevado ao quadrado dá um resultado zero. Se o resultado desse parênteses for igual a zero, então nós vamos fazer
x mais 3 igual a 0. Logo, o valor de x, dá para fazer até mentalmente, né? É igual a menos 3. Tudo bem? Esse é o valor de x. Ah, mas não teria que ser dois valores? Sim, nesse caso, toda vez que você conseguir substituir a equação inteira nessa forma de trinômio quadrado perfeito, você vai encontrar sempre um valor só. É o caso de você ter duas raízes reais e iguais. Veremos mais à frente essa situação. O próximo caso que teremos agora é a resolução da equação completa, porém, falta um pouquinho no termo independente para você escrever a equação na forma de trinômio do quadrado perfeito. A gente chama esse método de completar os quadrados. A gente completa aquele pouquinho que está faltando para fazer a equação do segundo grau se encaixar na forma fatorada. Como é que é isso? Eu tenho aqui um exemplo, x elevado ao quadrado mais 6x mais 8 é igual a 0. O exemplo que vimos anteriormente era x ao quadrado mais 6x mais 9 igual a 0. Esse é o trinômio do quadrado perfeito. X ao quadrado mais 6x mais 8 não é um trinômio do quadrado perfeito. Porque para isso aqui se encaixar na forma fatorada, eu teria que ter aqui no lugar do 8, eu tinha que ter o número 9. E eu tenho o número 8. Então, o que eu faço para esse 8 se transformar num 9? Eu vou completar até chegar no 9. Então, como isso aqui é uma equação, eu posso somar de um lado e somar a mesma coisa do outro lado, que eu mantenho a igualdade. Então, vamos ver como isso aqui. Então, vamos somar x elevado ao quadrado mais 6x mais 8. Ficou x ao quadrado mais 6x mais 8. Esse mais 1 eu adicionei para completar aqui junto com mais 8, porque eu quero que aqui o termo independente seja o número 9, para encaixar na forma fatorada do trinômio do quadrado perfeito. Mas eu não posso simplesmente somar um no lado da equação e não somar do outro, né? Se eu fizer isso apenas de um membro, a igualdade se desfaz. Então, eu somo 1 de um lado e eu tenho que colocar 1 do outro. 0 mais 1 é igual a 1. E aí, agora sim, a equação vai ficar x elevado ao quadrado mais 6x mais 8 mais 1, 9, igual a 1. Observe que essa equação do segundo grau não está na sua forma geral. Para estar na forma geral, eu tenho que ter 0 no segundo membro, ela está igual a 1. Mas eu consigo resolver através do trinômio de quadrado perfeito. Porque esse primeiro membro, agora eu consigo escrever na forma fatorada. Ele será x mais 3 elevado ao quadrado. Isso é igual a 1. Muito bem. Se eu tenho um parênteses elevado ao quadrado e esse número tem o resultado 1, qual é o valor que eu tenho que ter dentro desse parênteses? Fazendo a raiz quadrada de 1. Só que a raiz quadrada de 1, eu tenho um positivo e um negativo. Então, a gente tem que fazer essas duas equações. O resultado desse parênteses é igual a 1 positivo. E temos que também pensar no valor negativo, menos 1. Então, eu tenho essas duas possibilidades. Para o resultado desse parênteses elevado ao quadrado ter como resultado o número 1, ter uma potência 1, é porque dentro desse parênteses, o resultado dessa operação, ou ele é mais 1, ou ele é menos 1. Por quê? Menos 1 ao quadrado é 1 e 1 ao quadrado também é 1. Então, vamos fazer as duas possibilidades. X é igual a 1. X é igual a 1 menos 3. X é igual a menos 2. Então, uma das opções de resposta aqui é x igual a menos 2.
Vamos resolver agora a outra equação para achar outra solução dessa equação do segundo grau. X é igual a menos 1 menos 3 x é igual a menos 4. Então, essa equação do segundo grau tem duas raízes, ou duas soluções, ou dois valores que anulam essa equação. Todos esses termos são sinônimos, tá? Então, você tem como resposta x igual a menos 2 e x igual a menos 4. Se você substituir aqui nessa equação o valor menos 2 ou o valor menos 4, você vai encontrar um resultado zero. Página 131 do material didático tem essas 4 opções de exercícios que eu gostaria que vocês fizessem para treinar esse método de completar os quadrados. Siga o modelo do exercício anterior e tente fazer esse exercício. Muito bem, temos agora uma outra maneira de resolver a equação completa do segundo grau usando a fórmula de Bhaskara. Lembrando que esse método se aplica a qualquer equação do segundo grau, completa ou incompleta, qualquer. Mas para isso você tem que memorizar duas fórmulas. Essa primeira fórmula é chamado de delta, esse triângulozinho aqui, ó, chamado de delta, que é uma letra grega. Ou também é chamada de discriminante, são dois nomes sinônimos. Ela é igual ao coeficiente b da equação do segundo grau elevado ao quadrado, menos 4, esse número 4 faz parte da fórmula, sempre vai aparecer aqui, o coeficiente a vezes o coeficiente c. Observe que não tem operador aqui, está acontecendo uma multiplicação. Encontrando o valor de delta, você substitui aqui na outra fórmula, que é menos b mais ou menos raiz quadrada de delta, ó, isso aqui é o delta que está aqui dentro, b2 menos 4ac, dividido por 2a. Lembrando que a, b e c são os três coeficientes da equação do segundo grau, coeficiente a, b e c, e você encontra esses coeficientes colocando a equação do segundo grau na forma geral. Vamos fazer o exercício para fixar esse método. Esse exemplo, x ao quadrado mais 4x mais 3 igual a zero. Primeira coisa, para você fazer a equação do segundo grau usando o método, usando as fórmulas de Bhaskara, é você identificar corretamente os coeficientes. Coeficiente a é o termo que está antes do x ao quadrado. Como não tem nenhum número antes do x ao quadrado, esse termo vale 1. O coeficiente b é o termo antes do x, mais 4. E o coeficiente c, então os três coeficientes estão aí. A próxima etapa do método é você encontrar o valor de delta. Delta é representado por esse triângulo. E a fórmula é b, coeficiente b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Então, vamos resolver aqui. Achar o valor do delta. B ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Os coeficientes a, b, c são 1, 4 e 3. Então, onde aparecer o b na fórmula, eu vou substituir por 4. Onde aparece a, eu vou substituir por 1. E onde aparece c, eu vou substituir por 3. Então, vamos lá. Onde tem a letra B, eu vou escrever o número 4. Onde tem a letra A, eu vou escrever o número 1. Onde tem a letra C, eu vou escrever o número 3. Agora, muita atenção, porque quando numa multiplicação entre letras, você não precisa colocar o sinal da multiplicação. Quando você substitui essa letra por um número, aí sim você é obrigada a colocar
um operador indicando uma multiplicação, senão fica 413, e não é isso que a gente quer. A gente quer 4 vezes 1 vezes 3. Então, agora vamos achar esse resultado. O número 4 elevado ao quadrado é igual a 16, menos 4 vezes 1 vezes 3 é igual a 12. O resultado final é 16 menos 12, achamos um delta igual a 4. Então, já achamos uma primeira parte aqui da solução da equação. Depois de encontrar esse valor de delta, a gente vai substituir todos os coeficientes e o delta nesta fórmula que é chamada fórmula de Bhaskara. Menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2a. Então, está aí a fórmula de Bhaskara, menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2a. Então, vamos substituir agora os coeficientes a, b e o delta que encontramos nessa fórmula. Substituindo, os coeficientes a, b e c são 1, 4 e 3. Como está aqui, ó, 1, 4 e 3. Então, substituir. O coeficiente b é 4, então aonde aparece b eu vou escrever 4. O delta que a gente acabou de encontrar também é 4. Então, vamos substituir o delta por 4. E o coeficiente a é 1, então aqui vai ficar 2 vezes 1. Menos 4, mais ou menos, a raiz quadrada de 4, a gente já pode responder, que é igual a 2. Então, ficou menos 4, mais ou menos 2, dividido por 2. Aqui, eu tenho duas operações, de mais e de menos. Eu não consigo fazer essa operação de uma vez só. Então, eu faço separadamente. Primeiro, eu faço encontrando um valor de x usando apenas o operador mais. Depois, eu encontro outro valor de x com o operador menos. Então, vamos fazer apenas com o operador mais. Ficou menos 4 mais 2 sobre 2. Menos 4 mais 2 é menos 2 sobre 2. Menos 2 sobre 2. Menos 2 dividido por 2, esse resultado é menos 1. Então, encontramos uma das raízes. X igual a menos 1. A outra raiz, a gente vai fazer a mesma coisa, porém, usando agora o operador menos. Vamos ver como é que vai ficar. Menos 4, menos 2 dividido por 2. Isso será igual a menos 4 menos 2 é menos 6 dividido por 2, que é igual a menos 3. Então, esses dois números que encontramos aqui, menos 1 e menos 3, são as soluções da equação. Então, estamos aí. Os dois valores de x são x igual a menos 1 e x igual a menos 4. Muita atenção, gente. Esta forma de resolver, ela é trabalhosa. Você tem 3 etapas. Primeira etapa, identificar os coeficientes. Segunda etapa, encontrar o valor do delta. Terceira etapa, encontrar os valores de x através dessa fórmula de Bhaskara. Porém, ela resolve qualquer equação do segundo grau. Aquela que você faz por trinômio quadrado perfeito, completando os quadrados, até mesmo as equações incompletas. Se você, nessa fórmula de Bhaskara, substituir o coeficiente faltante, ou b ou c, por 0, você também conseguirá chegar no resultado dessa equação, ok? A página 132 do material didático de vocês traz 4 exercícios que seria interessante fazê-los. Lembrando que isso é muito, muito importante. Vocês continuarão ainda no ensino médio, estudarão por muitos e muitos anos ainda a equação do segundo grau. Vale a pena consolidar, solidificar muito bem esses conceitos básicos de identificação correta dos coeficientes, identificação do delta e aplicação na fórmula de Bhaskara. Ok? Até o próximo vídeo.